A gente vai falar sobre o ODS 17. A ODS 17 é um dos objetivos, que estão dentro da ODS. E antes de a gente falar um pouquinho sobre o foco da ODS, seria interessante a gente entender como que isso foi criado e por que foi criado. Todos esses objetivos foram criados pela ONU e eles subdividem em 5 partes: pessoas, planeta, prosperidade e paz. A gente vai falar sobre a quinta parte, que é parceria. A ODS 17, ela vai falar sobre parcerias sustentáveis. Ela vai falar sobre fortalecer os meios de implantação, revitalizando as parcerias globais para prover o desenvolvimento sustentável. E quais são essas oportunidades que vão ser advindas da ODS? As oportunidades são uma atração de investidores no sentido de facilitar o crédito, acesso aos novos mercados e melhor comunicação dos impactos positivos. Hoje a gente tem alguns exemplos de empresas que já estão utilizando e implementando a ODS no seu planejamento estratégico. O exemplo delas é a MRV. A MRV, ela está fazendo um monitoramento da sua carreira de suprimento. A Unilever vem criando marcas sustentáveis. E a Natura, por meio do programa da Amazônia de exploração de recursos naturais, criou uma linha de produtos como é o creme de castanha do Pará, que é uma exploração sustentável, que não agride a fonte. A ODS 17, do item 1 até o item 6 mais ou menos, ela vai abordar tecnicamente assunto financeiro. Porque a ideia da ODS 17 é estruturar um país financeiramente de maneira sustentável para depois que o foco dele seja exatamente prover o desenvolvimento sustentável. Então a gente vai passar aí em todos os objetivos essa reestruturação financeira. Vamos falar de compartilhamento tecnológico e depois de como essas parcerias devem acontecer. Resumindo tudo isso, a gente pode explicar de uma maneira o seguinte: a ODS do item 1 ao 6 vai falar de dívida sustentável, de reestruturação da dívida, de reduzir as dívidas a longo prazo. A gente vai falar de compartilhamento tecnológico, compartilhamento de tecnologia ambiental, que é o caso, por exemplo, da Amazônia, que utiliza um satélite norte-americano para justamente monitorar as queimadas. E falando um pouquinho mais de compartilhamento de informação e de tecnologias voltadas para a comunicação também. Em questão de parcerias, o objetivo da ODS 17 é nivelar como acontecem essas parcerias. De que maneira? O comércio é livre, porém ele tem algumas restrições colocadas pela ODS 17. E essas restrições são no sentido de trazer esse nivelamento nas negociações, Então, uma delas é quando fala da ODS 17.10, que ela vai falar sobre que esse comércio deve ser equilibrado e não discriminatório. Negociar com todo mundo você pode, mas não pode excluir os países por questão de interesses além daquela negociação. Os últimos itens vai falar basicamente sobre como isso vai acontecer e como isso tem que ser saudável para esses países. E ela vai, por meio de restrição, viabilizar esse ocorrimento. Então a gente tem alguns itens que vão falar sobre o aumento da participação dos países em desenvolvimento nas exportações, que essas taxas sejam saudáveis, que haja mais estabilidade na macroeconomia global. E por mais que haja esse compartilhamento de tecnologia, essa reestruturação financeira e essa equidade nas negociações que ela traz, ela também tem um item que frisa sobre isso, que é respeitar as políticas. Então, por mais que exijam regras, isso não pode invadir. E sem inventar muita moda, a ODS termina falando que tudo isso que a gente abordou até agora vai se apoiar em iniciativas e em políticas já existentes, como é o caso do PIB. O que a ODS 17.19 vai falar? Que essas medidas de todos esses subitens mencionados devem se apoiar nas medidas existentes em prol de desenvolvimento do PIB. E assim a gente encerra sobre o assunto ODS 17. Tchau!